para todos sempre. Seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, a Ele a glória, ao Deus de poder, ao Deus de glória, ao Deus de força, ao Deus da eternidade, a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia e deixou o Espírito Santo conosco, que está morando aqui comigo, com você, conosco, o Espírito de profecia. Ouça agora o que Deus tem para nós aqui agora. Não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. Abra o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, abra aqui, por favor, no capítulo de número 41 de Gênesis. Vamos ler apenas versículo 38, 39, 40 e o 42 até o 43 por diante. Vamos ler esta passagem bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem tenha o Espírito de Deus? Quem homem é este que Faraó está falando? Acharia um homem como este, que tenha o Espírito de Deus? Aqui foi Faraó que falou. E aqui, este homem é José, José do Egito, José que foi vendido pelos seus irmãos. Faraó agora dá testemunho depois que ele interpreta um sonho, e este sonho não veio ninguém, os sábios, os entendidos vieram para interpretar, mas ninguém tinha a interpretação daquele sonho. Mas Deus preparou para José a interpretação, porque Deus, Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas, e preparou para José, para ele interpretar e agora ser o governador daquela terra. E disse mais aqui, Faraó disse aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ninguém encontra um homem como este, um homem que tenha um Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, Deus habita em você, Deus faz morada dentro de você. Então, quando Deus faz morada dentro de você, você fica sabendo de todas as coisas. E diz mais o texto aqui: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Veja o que disse Faraó a José. Faraó não escondeu nada, porque era um sonho que ele vinha semanas e mais semana querendo que interpretasse. Chamava os sábios da comarca, chamava os entendidos, chamava os astrólogos, chamou todos os homens que tinham entendimento, e nenhum deles interpretou o sonho que José tinha interpretado. E ele disse: tu estarás sobre minha casa, porque sobre tua boca se governará tudo o que o povo tem aqui. Aleluia! Somente no trono eu serei maior do que você. Não era uma brincadeira, era Deus falando. José tinha saído há poucos instantes, tinha se barbeado, tinha se aprontado, e ele saiu da cadeia, porque José era um homem inteligente, mas por causa de algumas razões dos seus irmãos, ele estava preso ali. E agora a mulher de Potifar colocou na cadeia também. Colocou na cadeia ele por um falso que tinha inventado. Mas José foi fiel ao Senhor. José
não foi uma brincadeira. José era o homem de Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, era um homem que orava a Deus, era um homem que não tinha nenhum segredo dele, era sim, todos os segredos, todas as suas revelações eram diante de Deus. E diz mais aqui, disse mais Faraó a José, vê aqui, e tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tenho posto sobre a terra, toda esta terra agora, você vai governar. Não é brincadeira, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, senhores e senhoras. Queira observar esta palavra de Deus que aconteceu na vida de José. Também pode acontecer na sua vida. Pode Deus também levantar você desta forma. Por quê? Porque José foi um homem fiel a Deus. Não havia nada que José não contava ao seu Deus. Todos os seus segredos, todas as suas lutas, todos os seus passados, tudo que vinha sobre José, José contava. Ah, como é bom você ser confidencial com Deus, você confidenciar todos os seus segredos na vida, da vida a Deus. Você não tem nada, e ele sentia a presença de Deus, e ele sentia a graça de Deus, e ele sentia o poder de Deus na sua vida. José foi um homem fiel a Deus. José foi um homem que soube buscar no Senhor a realidade da vida. Não deixe para buscar a sua realidade da sua vida em ninguém. Não espere de ninguém, não espere ser alguma coisa porque alguma pessoa vai te apresentar, porque alguma pessoa vai fazer alguma coisa. Nada disso. Espere só em Deus. Se aquela pessoa te apresentar, é Deus que está usando ele, é Deus que está representando. Porque não existe homens alguns que queiram te ver bem, mas cada um quer só o bem para si. Mas José estava ali na presença de Deus. E veja aqui o que ele disse mais. E tirou Faraó um anel da mão e pôs na mão de José. E fez vestir uma roupa de linho fino e pôs colar de ouro no seu pescoço. Aleluia! Fez vestir a roupa de linho finíssimo. Ah, como é bom agora a glória de Deus. Não foi brincadeira, não foi nada de brincadeira, foi a realidade de Deus na vida do José. Então, tenha a presença de Deus. Você é um vaso na mão de Deus. Você é um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Não queira brincadeira que te atrapalhe na presença de Deus. Nada que te atrapalhe, nada que venha tirar a tua presença de Deus. Você esteja sempre fiel ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque José recebeu uma bênção tal que esta bênção foi uma bênção grandiosa. E fez mais, colocou a roupa de linho finíssimo nele. Sim, colocou uma roupa de linho finíssimo, e um anel de ouro no seu dedo. Ah, ele estava preso há poucos instantes, mas o Senhor Jesus Cristo o abriu a porta. Deus foi com José. Deus é com você agora. Se você buscar a esse Deus, se você adorar a esse Deus, se você fizer a vontade de Deus, Deus é com você. Nós não podemos ficar brincando para lá e para cá. Creia tão somente, porque o Deus de José é o teu Deus, o Deus que fez estas maravilhas com José. José não existe mais, mas
ele fez isto. A história ficou aqui marcada no livro de Gênesis, capítulo 41 e versículo 38 por diante. Ficou marcado para que nós pudéssemos ver que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus glorioso, é um Deus de paz. E havia, como é bom você saber que este Deus faz isto. Deus fez isto na vida de José. Veja só, porque você sair da cadeia para ser um governador não é brincadeira. Hoje a vida não é desta forma, mas Deus tem os seus trabalhos, tem as suas maneiras de fazer a sua vitória acontecer. Não era fácil, era difícil tirar uma pessoa da cadeia e colocá-lo ele no trono para ser um governador. Vestir, como é bom vestir vestido de linhos, colocar um anel no seu dedo de ouro. Foi o que Faraó fez com José. E veja aqui o que ele fez. Ele fez subir no segundo carro que tinha aclamado diante dele. Aleluia. Ele fez subir ele no segundo carro. Ele tinha clamava diante e mandava clamar diante dele, ajoelhar-se, assim pôs sobre ele pôs José sobre toda a terra do Egito. Mas Deus não é um Deus pequeno, Deus não é um Deus mínimo, Deus é o Deus de poder, Deus é o Deus que pode, Deus é o Deus que faz. Seja como José, mas para isso é preciso você buscar a presença de Deus, é preciso você estar na presença de Deus, é preciso você não esperar, não buscar a outra pessoa, não, busque ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus de José. E disse Faraó: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Será que alguém, o seu patrão, a sua patroa, alguém da sua vida está dizendo isso com você? Veja, se o Deus de eternidade, ele existe para você também. Ele está falando com você também. O Deus de eternidade, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus dos patriarcas, o Deus dos reis, o Deus dos apóstolos, o Deus de José, estar aqui agora falando com você. Este Deus de José foi o mesmo que usou aquele rei Faraó para falar a verdade. O rei estava perturbado, a sua mente estava perturbada, nada fazia ele voltar, ele estava querendo saber do sonho, mas José disse, na hora que ele contou o sonho a José, José disse: o Deus dos céus vai te dar uma resposta. Deus respondeu, e ele dizia: este é um sonho só. E aleluia por isto, porque Deus não é um Deus pequeno, é um Deus grande. E ele disse, Faraó disse, mas aleluia, glória a Deus, por isto Deus fez saber tudo isto, o que você diz. Ninguém é tão sábio, tão entendido como você. Ninguém é sábio. Veja o que Deus fez na vida daquele homem. Fez ele confessar que ele era sábio, ele era entendido, ele tinha o Espírito de Deus. Glorifique a Deus. Vamos orar agora. Se você quer entrar na presença do Deus de eternidade, do Deus de José, esse Deus que eu estou orando aqui agora, o Deus que fez este José sair da prisão para ser governador, esse é o Deus que agora está aqui agora para te fazer um vencedor. Se você ainda não conhece esse Deus, aceita este Deus que eu vou orar agora, para você conhecer esse Deus, o Deus poderoso, o Deus que revela o impossível, o Deus que
fez com José. Hoje, no passado foi desta forma, mas agora Deus trabalha de outra forma, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, acharíamos, será que alguém está dizendo assim para você? Acharíamos um jovem desta forma? Acharíamos uma senhora desta forma? Acharíamos uma jovem desta forma? Acharíamos um homem desta forma? Se alguém não está dizendo, mas ore a Deus, seja um José da vida, tenha o Espírito de Deus. Vamos orar. Você que agora quer aceitar este Jesus grandioso, o Jesus da igreja, o Jesus dos prodígios, o Deus que faz prodígio, o Deus que faz maravilha na vida de José, que fez maravilha na vida de José, que operou maravilha na vida de José, opera na sua vida em nome de Jesus. Deus é o Deus que opera na sua vida. Você quer aceitar? Diga comigo agora, Senhor Jesus Cristo. Ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito, porque tu morresse na cruz por mim, Senhor, e eu peço perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero servir a ti, Senhor, de todo o corpo, alma e espírito, viver contigo na presença de Deus. Obrigado, diga a Ele: obrigado, Senhor, porque tu me recebeste e eu sinto a tua presença em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus na sua vida. Não estou sentindo. Diga, você vai sentir. Você está sentindo a presença de Deus? Sinta Deus com você agora, meu amigo, minha amiga, porque Deus está presente agora em você. Você confessou. Se você confessou que é de Deus agora, então você é de Deus. O que vale é a sua confissão. Não importa, o que vale é você confessar ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão. Siga Jesus, viva com Deus e seja abençoado no nome de Jesus. Glorifique a Deus. Acharíamos homem como este que tenha o Espírito de Deus? Deus opera maravilha, Deus opera poder, Deus derrama poder, Deus opera maravilha na vida de José e opera agora maravilha na sua vida. Glorifique a Deus. O Deus de maravilha está aí, está no seu lugar, onde você está, em qualquer lugar desta vida. Se você está em qualquer lugar desta vida, Deus estará aí junto de você na glória, e Ele está agora junto de você dando graças a Deus. Dê graças a Deus. Você está dando graças a Deus porque você aceitou um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que não tem Deus semelhante a Ele. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão. Ninguém é semelhante a este Deus. Glorifique a Deus, exalte a Deus e fique fiel agora na presença de Deus. Você aceitou Jesus? Então a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus é contigo. Vai na tua força em nome de Jesus.